Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, falaremos de economia, política, segurança, justiça e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Isso aí, sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje nós estamos com a nossa bancada formada, temos um convidado especial que já ha sido aqui da TV União, que é o advogado trabalhista Fernando Ferrer. Seja muito bem-vindo. Olá, telespectador, satisfação estarmos retornando aqui paulatinamente ao programa Da Hora, aqui ladeado por dois grandes jornalistas, Rochelle, Gabriel, e principalmente você que nos dá audiência. Estamos aqui de volta, tem um grupo já de participantes do WhatsApp aqui, de quando a gente tinha participação quase que diária, todo mundo perguntando pelo nosso retorno. E com muita fé, muita força em Deus, estamos de volta. Doa quem doer. Que bom. E Gabriel também aqui com a gente, com a nossa bancada. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Rochelle. Seja bem-vindo, Fernando. Seja bem-vindo também você de casa. Vamos lá, porque o programa hoje está recheado de assunto. E aí, a gente vai começar falando sobre o advogado Fernando Ferrer ter feito agradecimentos após o término da sua campanha. Eu estou temporariamente não desistindo, retirando a minha candidatura aqui com muita honra, com muito prazer, com muita felicidade de estar nessa tarde hoje, porque eu não teria outra palavra a dizer que não muito obrigado. Mas, brevemente, mas muito breve mesmo, estaremos em várias e várias trincheiras, porque eu tenho a honra e o orgulho de ser advogado. Muito obrigado a todos. Então, doutor Fernando Ferrer, conta pra gente como foi essa campanha. Olha, foi uma campanha linda, hein? Nós tivemos aí com vários colegas advogados, advogadas. Antes de mais nada, meu agradecimento a você também, que estava na torcida por nós. Sabem o árduo trabalho que eu estava enfrentando por dificuldades tremendas, por falta de apoio da Ordem do AB do Ceará, uma AB fraca, uma AB apequinada, não teve força para indicar um candidato à lista do TST. Nós estávamos nessa luta há vários anos, né? Se intensificou no ano passado e nesse ano. E eu, da forma como entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente também, com a palavra do agradecimento, gratidão. Só tenho a agradecer a todos os conselheiras federais da Ordem dos Advogados do Brasil, ao meu amigo Beto Simonetti, que fez faculdade conosco. Eu entendo, compreendo perfeitamente como é que funciona o sistema, respeito totalmente como é que funciona o sistema da escolha da lista do quinto. Estou muito feliz de ter participado. Eu sabia que o resultado que eu estava enfrentando era dificilmente aquele que eu desejava, mas saiu melhor do que eu imaginava. Então, a minha palavra é a palavra de gratidão à advocacia do Ceará, essa advocacia do Estado do Ceará que está tão combalida, tão falta de apoio, uma ordem capenga, uma ordem que não tem capilaridade para entrar com ação em prol da sociedade, em prol das prerrogativas do advogado. Enfim, é uma ordem hoje do Estado do Ceará que, infelizmente, não é um sentimento nosso, não é um sentimento meu, mas é um sentimento da grande maioria da advocacia do Estado do Ceará, que está totalmente ao relento por ausência total de uma liderança que realmente comande os rumos da advocacia do Ceará, que esteja voltada para advogado e advogado, e não em benefício próprio. Mas, felizmente, próximo ano nós teremos eleições da Ordem, vamos renovar esse quadro da OAB, vamos fazer um Estado da OAB combativa, uma OAB como teve o presidente Cândido Albuquerque, que foi reitor da Universidade Federal agora, que teve um presidente como Paulo Quezado, combativo, uma liderança nata, um presidente como Valdetário Andrade Monteiro, um presidente combativo, um presidente que atendia a advocacia, estava voltado para a advocacia e não apenas em benefício próprio. Então, saio muito feliz dessa disputa e fico muito triste do Estado do Ceará não ter nenhuma representatividade a nível nacional
quer seja no STJ ou quer seja no TST. Infelizmente, o Estado do Ceará apequinou com um trabalho que a OAB tem feito só em benefício de poucos, em detrimento do sofrimento da grande maioria da advocacia cearense. Eu ia até perguntar, o senhor estava concorrendo a um cargo a nível nacional, né? E a gente poderia ter aí um cearense, né, para nos representar, né? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, a área de atuação nossa. Lá tem uma cearense, a ministra Cátia Arruda, mas ela é desembargadora do Maranhão. O Estado do Ceará nunca indicou, o Estado do Ceará não tem nenhum cearense pelo Estado do Ceará, e tivemos a oportunidade agora, mas infelizmente, como eu disse, a OAB do Estado do Ceará é apiquinada, ela só trabalha em benefício de poucos, em detrimento da grande maioria. É isso. É isso aí, agora falando da mais uma cena desse novo capítulo dessa novela, que o Aquário Ceará será a nova sede do Laboratório de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. O Labomar, o governador Elmano de Freitas fará o anúncio até sexta-feira. Toda a infraestrutura do projeto será aproveitada, mas deverá ser necessário construir mais para dar conta das demandas do Labomar. Até 2 lajes. Haverá peixes, mas não como seria a concepção original do aquário. Os espécimes serão apenas para estudos. Então aí, Fernando, mais um capítulo aí. Eu duvido muito, né? que venha ter até piaba. Pegar a piaba ali no Rio Cocó e colocar. É mais um descaso, é mais uma tragédia humana, né? A cidade de Fortaleza, uma cidade numa área como aquela ali, belíssima. Nós temos mais à frente um pouco ali, numa área belíssima que nunca foi revitalizada, nós temos o IML, de frente ao mar. E agora, depois de anos e anos, né? Infelizmente, fica aí a palavra com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que teve verbas também federais, e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que não faz nada em benefício da sociedade. Nós tivemos aí anos e anos, milhões desperdiçados numa obra faraônica, uma obra que foi combatida porque, mesmo que ela tivesse concluída, nós não temos uma segurança em torno daquela região, ou qualquer outra região de Fortaleza hoje. Verdade. Nós vamos vivendo o caos no estado de Ceará, o caos em Fortaleza. As facções estão mandando em vários territórios, Isso não são palavras minhas, toda a população do Ceará sabe disso, a população brasileira, pouca gente ainda tem conhecimento disso, mas a grande maioria da região da capital de Fortaleza, principalmente, e no interior também. Quem está mandando é a facção, a polícia sequer tem condições de adentrar muitos territórios. E aí nós tínhamos que ter realmente um equipamento ali de qualidade, um equipamento que realmente trouxesse um turismo para a região, e agora nós estamos vendo o fracasso reconhecido, porque passou muitos anos sem reconhecer esse fracasso, e agora estão reconhecendo o fracasso. E aí estão com essa desculpa fajuta para poder tapar o buraco daquela obra abandonada, que milhões foram desperdiçados do bolso do povo do contribuinte do Estado de Ceará e não tivemos retorno algum. Infelizmente, é um descaso total, não é desse governo, é dos governos passados que deixaram o descrédito de todos esses governantes e o Estado de Ceará cada vez pior. A gente pode falar no ponto aí, o primeiro dinheiro que foi investido, que não foi pouco, né? Milhões. Então, assim, esse dinheiro, como foi investido e está lá abandonado, eles tinham que fazer alguma coisa, porque a população, as pessoas perguntam, né? Se vão terminar, o que é que vai ser feito com aquela obra. Então, eles tiveram que fazer alguma coisa. E aí, muitas pessoas estão dizendo, vocês estão reclamando, vai ser um local para pesquisa. Mas esse não era o intuito no início da construção. Todo mundo, né, a maioria das pessoas de Fortaleza sonhava com esse aquário, né? Não, e lá a obra como está, foi desviado milhões e milhões do contribuinte cearense. Sim, e a obra como está não tem como albergar qualquer coisa, escola, seja o que for, não tem. A obra vai ter que ser concluída, ainda vai ter que ser gasto milhões e milhões para construir. Essa justificativa que agora vai lá um da Universidade Federal, foi um conluio aí do reitor da Universidade Federal junto com o governo do Estado para tentar dar uma justificativa porque do abandono daquele buraco, daquela obra sucateada lá, que vão gastar milhões ainda para instalar, seja o que for, e o governo do Estado de Ceará sempre deixando a população em segundo plano. Mas as construtoras, com certeza, estão dizendo muito obrigado. Agora, sim, se ia continuar agora, você vai ter que ampliar, porque vai ter que fazer uma reforma, ter que construir. Então, por que não fazer o aquário e terminava? É porque eu não consegui, porque tem algumas indagações, né? Se vão aumentar, se vão construir, vão gastar, então por que não terminava o aquário? Sheila, como eu falei, felizmente, digo felizmente, que estão reconhecendo o erro.
Porque ao dizer que não vai ter mais o aquário, desde o início se soube que nunca ia poder ter uma obra da magnitude dessa. Eu conheço, tenho o privilégio de ter conhecido vários aquários pelo mundo. O dinheiro que é gasto para manutenção, do Rio de Janeiro mesmo, agora eu conheci agora no carnaval passado, o Rio de Janeiro é um aquário, coisa espetacular, coisa do primeiro mundo. Mas toda aquela região ali do porto, ali das docas ali do Rio de Janeiro, foi revitalizada. Não foi apenas o aquário. Colocaram galpões para feiras, colocaram restaurantes, tem um policiamento, e mesmo assim, obviamente, o Rio de Janeiro é muito perigoso, mas você imagina na Praia de Iracema, que há muitos e muitos anos você não pode caminhar ali pacificamente, tem no aquário, o turista chegar ali, a primeira coisa que acontecer ia ser assaltado. Então não adiantava só o aquário. O aquário em si já ia gerar uma despesa mês que o Estado do Ceará não ia ter condições de, mesmo cobrando os ingressos para visitação, não ia ter condições de manter. Então eles agora estão reconhecendo o fracasso de que nunca deveria ter existido um aquário e que, se fosse existir, jamais teriam como manter esse aquário. A mesma coisa está aí. O centro de eventos do Estado de Ceará, um centro belíssimo, um centro ótimo, mas é subutilizado e o governo do Estado subsidia com o dinheiro do povo do Ceará uma coisa que praticamente passa o mês todo fechado. Um dia ou outro tem uma feira, tem uma coisa pequena, mas não temos eventos de magnitude a nível internacional que realmente tragam turismo, um benefício para o Estado de Ceará. É uma obra subutilizada, o Centro de Eventos do Estado de Ceará. Eu espero que o governo acorde e faça uma nomeação de uma pessoa que realmente entenda do assunto, seja capaz e traga o desenvolvimento para o Estado do Ceará. E Fortaleza, por ser a quarta, né, em relação à economia, e do Nordeste está a primeira, poderia atrair muito turismo de negócios, né? No caso, o Centro de Eventos serviria para isso também. Felizmente nós temos uma orla, das orlas mais bonitas do país, né? Isso. Ali como em Maceió também tem uma orla linda, maravilhosa, está sendo massacrada aí por um desastre inadmissível por conta de uma usina, de mineração, uma coisa absurda, mas o Estado de Ceará tem toda essa orla maravilhosa, mas nós não temos uma segurança. As cidades do interior hoje, as cidades que são polos de turismo hoje, como Caraizinho de Amontada, em Amontada, por exemplo, citando exemplos, tem diversas outras, ali no Aracati também, ponto de tráfico de drogas a céu aberto. Você tem à noite ali em Jericoacoara sem policiamento, você tem à noite ali em Canoa Quebrada sem policiamento. Da Broadway, que tá muito nós não perigosa. temos a segurança que o cidadão merece, nós não temos o tráfico de drogas escoando ali no Porto do Pecém a céu aberto. A Polícia Federal tem que atuar, mas o governo do Estado tem que fiscalizar e colocar o aparato também do seu poder policial do Estado para coibir essas organizações criminosas. E o que nós estamos vendo, infelizmente, muita dor, é o avanço dessa criminalidade em todo o Estado do Ceará. Esse ponto da segurança que eu ia falar, porque a população está sentindo que aumentou a falta de segurança e que essa questão de colocar a culpa no Estado não está colando mais. Porque o governo federal também tem que entrar. Só colocar a culpa no Estado não tem. Tem que ver aí, tem que ter as medidas, né? Tem que fazer políticas públicas para resolver isso, porque está muito sério. E eu vejo aí alguns políticos, né? Porque a briga do partido do PDT, PT, se fosse em benefício da população do Estado do Ceará, mas não é benefício próprio. Então eu vejo os políticos criticando o governo hoje, eu não estou falando de governo A, B ou C não. Eu estou falando de todos os governantes que estiveram aqui recente no Estado de Ceará, um abandono geral. É um abandono geral com relação à segurança pública do Estado de Ceará. E essa coisa repetindo aí do aquário, isso é balela. Dizer que não vai ter mais aquário é o reconhecimento do fracasso. E ainda vão gastar milhões do bolso do contribuinte cearense. Agora para essa reforma, né? Gabriel, você ia falar? Não, eu ia falar justamente desse ponto da segurança, né? Porque a área onde o aquário está situado, pelo menos no projeto, é uma área muito delicada, podemos dizer assim, né? Então, realmente, para o turismo, teria que ser feito um trabalho ao redor ali da sociedade, né? E já que essa obra do aquário não foi para frente, que ali sirva também para que, pelo menos, reaproveite a estrutura para algo social ali na comunidade, na verdade. Mas não vai ser, né? Acredito que daqui para sexta-feira o Elmano diga aí que vai ser esse Ao telespectador mais jovem,
ele não tem Lá conhecimento, Bomar. não sabe, mas nós tínhamos ali, tem ainda, mas muito relacionado ao que já foi, nós tínhamos a segunda-feira mais animada do mundo, que era o Pirata. E ao redor, vários restaurantes maravilhosos. Era mesmo, na ponte metálica ali, né? Tinha uma frequência muito grande, você caminhava pacificamente ali no calçadão e aos poucos os restaurantes foram falindo. Por quê? Por ausência de cliente. Por que ausência de cliente? Por conta da criminalidade, por falta de um mapeamento da região, da área, porque se tornou uma área de prostituição. Antes de fechar tudo, se tornou uma área de prostituição muito grande. Eu sempre disse aqui, há 20 anos, eu sou advogado aqui da TV União, tenho muito orgulho. Aqui um abraço ao meu amigo Zé Alberto Pinto Mardavi, um aguerrido, combativo, empresário, dentro de toda essa crise. A crise da mídia hoje é nacional, é mundial, enfrentar essa crise é muito árduo. Então, os parabéns ao Zé Alberto Pinto Mardavi. Mas há 20 anos que eu falo aqui na TV União, que na época em quando a Praia de Iracema ainda não estava totalmente sucateada e fechada, era lotada, mas era lotada de prostituição. E que não é uma coisa que não pode ser evitada, mas poderia ter sido feito, o que eu sempre falei, um zoneamento, um mapeamento e levar para uma região lá ao lado e que as pessoas pudessem realmente curtir a noite da Praia de Iracema, que era uma das noites mais belas que Fortaleza tinha, que hoje, infelizmente, está completamente vazia, entregue aos fantasmas e ao tráfico de droga no estado do Ceará. Eu lembro que há mais de 10 anos atrás a gente ia ali para a Ponte Metálica, né, com os amigos, ao final da tarde, ao pôr do sol, e era bem tranquilo, né, ali a parte da ponte, que agora está também sendo reformada, a gente espera aí que termine, não vai ser mais da mesma forma, com o piso de madeira, né, vai ser agora porque acham mais seguro, e a manutenção também, né, para poder manter o piso, esse piso de granito, eu acredito, seja melhor do que o de madeira. Então tirou também essa parte que era algo já que ela era conhecida, né? E agora a gente vai falar de assunto nacional, porque o Ministério da Cultura bateu recorde de projetos aprovados na Lei Rouanet em 2023, segundo o colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, que teve acesso aos dados da pasta. Ao todo, são 16,3 bilhões que podem ser captados. Fazendo um comparativo com o governo Jair Bolsonaro, o governo Lula disponibilizou para a Lei Rouanet mais recursos em 2023 do que nos 4 anos do ex-presidente. Explicar um pouquinho dessa lei, né, Olha, é mais uma atrocidade do governo federal subsidiando. Com todo respeito a todos os artistas, atores do Brasil, quando você tem uma peça, você tem competência, tem brilhantismo na sua profissão, não precisa ser subsidiado, desviado de dinheiro público para fazer seu teatro, fazer sua apresentação, não. Quando é bom, ela é autossustentável. O que nós estamos vendo, que vimos aí por muito tempo no governo passado, no governo Bolsonaro, felizmente, o desvio de dinheiro através dessa Lei Rouanet, né, foi estagnada, mas estamos tendo tudo de volta. Quantos milhões, Rochelle? 16,3 bi. Isso aí é uma mixaria do que ainda está por vir. Agora, quando é para colocar na educação, quando é para colocar na saúde, quando é para ampliar os hospitais, para ter um atendimento, ter uma assistência social, esse país não tem, esse estado do Ceará não tem. Um assistente social, nos países evoluídos, é uma das melhores e mais respeitadas profissões. Nós temos que ter assistência social em Fortaleza, no Ceará todo, no estado do Ceará, no Brasil todo, para ter uma assistência a jovens com 13 anos de idade, com até 12 anos de idade, engravidando. Quando chega com 20 anos, já tem 5 ou 6 filhos, não tem uma orientação, não é de forma alguma, sou totalmente contra o aborto, mas um controle da natalidade urge de muitos e muitos anos. E nós não temos recursos para fazer esse trabalho, mas nós temos bilhões e bilhões do erário público para desviar, né, na Lei Rouanet. Enquanto, repito, com todo respeito a qualquer profissão, quando você é bom no que faz, o seu trabalho por si só se sustenta. Eu acredito também que esse dinheiro poderia ser aí para ajudar os artistas que estão começando, né? Esses artistas de comunidade, que realmente não tem muita ajuda. Não para artistas já ricos, porque a gente vê aí dinheiro sendo dado para artistas que já são ricos. Então, não tem sentido, né? Nem dessa forma. Me perdoe, Data Máxima Vênia, não concordo, porque não tem um critério de liberação. Sim. O critério de liberação é de quem indica. Eu vou indicar, óbvio que em todo início de carreira, qualquer profissional merece toda a ajuda do mundo. Por que nós não temos cursos profissionalizantes no Brasil todo? E esse dinheirinho, ao invés de se dizer que eu vou dar para o artista A ou artista B, um curso profissionalizante, a pessoa sai ali, se prepara, por exemplo, para ser barbeiro, né? Para montar um salão. A pessoa precisa de 10, 15 mil para montar um salão
numa periferiazinha de uma cidade do interior do Ceará e não tem 10, 15 mil reais. E não consegue esse dinheiro. Por quê? Porque o BNDES, porque a Lei Rouanet dá milhões, bilhões para as pessoas que têm tráfico de influência, desviam bilhões, e aquele cidadão ali que fez o curso, se preparou, poder abrir o seu pequeno negócio, não tem condições de ter 15 mil, não é emprestado não, 15 mil doados para que possa desenvolver uma atividade econômica simples, honesta e que gere frutos para o trabalhador e para a sua família. Agora, a Lei Rouanet não tem critério algum. Nós tivemos aí nos governos passados, subsidiando aí apresentações, eu não vou nem nominar em respeito aos telespectadores, apresentações altamente vexatórias. Então, qual é o critério que é usado? Concordaria com o que você disse se nós tivéssemos um critério, que esse critério realmente fosse embasado, avaliado e que realmente subsidiasse e ajudasse profissionais, artistas em início de carreira, que realmente tivessem talento, competência e dedicação. E não apresentar palhaçada e o dinheiro público está sendo gasto com palhaçada, para não dizer outra palavra. E esse incentivo em relação ao barbeiro seria um incentivo ao empreendedorismo, né? Eu acredito que existe essa carência de muitas pessoas talentosas, artesãs, que precisam de um incentivo, um capital, e nessa hora aí que poderia existir um empréstimo, né, uma ajuda, para poder realmente incentivar o empreendedorismo, que a gente vê que até cresceu, né, com a pandemia. É uma coisa absurda. Nós temos cachês para artistas, né, sendo gasto milhões e milhões e falta dinheiro para a educação, falta direito para a segurança pública, falta dinheiro para tudo. Agora, para palhaçada, apresentação, pessoas nuas, apresentações vexatórias, humilhando as crianças, humilhando a família, tirando o respeito da família, tirando o respeito do próximo, tem dinheiro para tudo nesse país. E essa cultura também, que eu não entendo como é que esse tipo de apresentação é relacionada à cultura, né? Porque eu não sei qual é essa cultura. É isso. É isso aí. Na terça-feira, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro encaminhou um pedido para que o Supremo Tribunal Federal proíba a apreensão de crianças e adolescentes quando não há flagrantes de atos infracionais. Agora cabe à Procuradoria-Geral dar e avaliar se entra com a ação na última instância do Judiciário. Em relação a essas crianças e adolescentes que são pegas em flagrantes nas ruas, né? O que o senhor acha aí em relação a isso? Nós não temos uma política de ressocializar as pessoas, nós temos uma política apenas de... O sentimento da população não pode ser sentimento de punição. Se um jovem, um adolescente comete um pequeno delito, se ele for para dentro dessas casas que se dizem de ressocializar o adolescente, ele se torna um verdadeiro ator do crime, ele se torna um profissional do crime, porque lá dentro é um abandono geral. É um abandono geral. E agora me veio à memória aqui, meu amigo, um abraço aqui ao advogado Luiz Olímpio Ferraz, falando alguns dias atrás sobre a questão, aí voltando à tônica, a questão do que envolve muito o adolescente, a criança e o adolescente, a tônica aí dos processos em que o Ministério Público, seja estadual ou federal, que eles estão seletivos com isso, e os processos principais, que é do combate ao crime, ao tráfico de drogas, estão deixados à margem. Está parecendo que está tendo uma seletividade e ficam com medo. E realmente tem que ter medo, porque quem vai combater uma organização dessa, no país, no estado de Ceará, não tem proteção. Então, os próprios órgãos competentes para combater esse tipo de crime, não estão atuando. A polícia deve ser respeitada, a polícia militar, a polícia federal, trabalho árduo, prende o bandido hoje, amanhã o bandido está solto. Do tráfico de drogas, que envolve diretamente ao jovem ou adolescente. Por quê? Muito simples, telespectador. Hoje, a grande maioria, esses territórios dominados pelo tráfico de drogas, o traficante não é usuário da droga, não. Ele sobrevive com o lucro daquele tráfico. Ele pega as crianças, os adolescentes, os jovens, aí diz: garoto, tu achou esse tênis bonito? Tu quer um tênis desse? Tu quer um celular dessa qualidade? Vem fazer isso aqui. Aí começam a usar os jovens como mulas no tráfico de drogas. Aí o menino começa a ganhar uma boa camisa, um bom sapato, não tem, o que eu repito, o assistente social nessas regiões que era de suma importância. Infelizmente, nós temos os religiosos, independente de qual seja a religião, ainda salvando essa região toda com a fé, com a religiosidade, com o amparo, porque não tem o amparo do governo.
seja estadual ou federal, não tem amparo, não tem assistência social. Aí essas crianças começam a se envolver no tráfico de drogas, começam a usar drogas, não paga, não vende. O que acontece? A grande maioria sendo assassinada pelo tráfico de drogas. É isso, Fernando Ferro. A gente vai continuar nesse assunto, mas é porque agora a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Mas fique aí que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e PGE pede ao STF que parte do Estatuto do Advogado que garante prerrogativas seja derrubado. A PGR agora quer retirar alguns direitos, garantias e prerrogativas dos advogados. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Quando eu vi essa notícia, eu me lembrei de um princípio, está lá em Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mal se combate. Nunca se dá proteção, se negocia, se age com civilidade contra o mal. O mal não tem limites. O apetite do mal nunca tem fim. O mal nunca é saciado. Quantas vezes a OAB poderia ir para cima de ilegalidades? Quantas vezes a PGR foi para cima de prerrogativas de advogados e a direção da OAB, quietinha. Sabe o que está ganhando agora? Aí, querem roubar as poucas prerrogativas. É isso que acontece quando a Bíblia não é ouvida. É um crime que está acontecendo no país. O STF está liquidando a justiça trabalhista, a justiça trabalhista vai extinguir a carteira de trabalho, estão colocando a terceirização dentro de um saco só. E agora, como se não bastasse, a Procuradora-Geral querer extinguir as poucas prerrogativas que ainda estão asseguradas à advocacia, que não se trata aqui defesa, não se trata de um privilégio, não se trata de... Quando o advogado está atuando, ele não está defendendo o interesse próprio, ele está defendendo o interesse de terceiros. E essas prerrogativas jamais podem ser abaladas. É um crime querer coibir as prerrogativas do advogado ou da advogada. A OAB Nacional, o presidente Beto Simonetti está vigilante, combativo e não pode se calar diante de fatos tão catastróficos como esse. Nós não podemos nos calar, nós temos que nos unir todas as OAB do Brasil, unir toda a advocacia, o advogado e a advogada e lutar por nossas prerrogativas, porque não são nossas, são do cidadão em que nós estamos defendendo, seja na área trabalhista, seja na área criminal, seja no civil, seja em que área for. O advogado tem que ter suas prerrogativas mantidas e respeitadas acima de tudo. É isso aí, agora a gente vai falar de política, porque uma denúncia apresenta um comprovante de pagamento de um assessor do gabinete de Guilherme Boulos na Câmara, referente a um acordo do deputado com um homem que o processou por violação de direitos autorais. A operação movimentou R$ 4.800 e foi efetuada em 28 de abril deste ano. A denúncia afirma que Boulos reconheceu o episódio e aponta à imprensa que Josué Rocha, coordenador da equipe, reconhecendo o erro no uso do direito autoral, efetuou o pagamento. A denúncia também afirma que o gabinete de Boulos havia pago corretamente os direitos autorais relacionados à publicação de uma fotografia em uma postagem nas redes sociais datada de 6 de março de 2023. Primeiro foi o Janus em relação às rachadinhas e agora nós temos aí o Boulos, né? Que se a gente for mesmo olhar de forma geral a política em si, esse hábito é comum, né, o Fernando Ferro? A rachadinha de várias formas, né? Aí, pelo que eu estou vendo, é desvio de dinheiro mesmo. A rachadinha, né, quando você tem uma pessoa, coloca no seu gabinete, a pessoa recebe um valor X pelo trabalho que deveria ser prestado, muitos nem prestam. Isso ocorre no Brasil todo afora, mas aí o que eu estou vendo é realmente um desvio de dinheiro público. Claro, eu espero que o Ministério Público haja realmente com rigor, não só desse cidadão aí, mas todos os cidadãos, porque os cidadãos esses que no governo passado eram acima de qualquer suspeita. Eu sempre desconfio dessas pessoas que estão aí se intitulando paladino da moralidade pública, porque esses são os piores que tem.
E aí, voltando agora, que nós estamos falando aqui sobre o tráfico de droga no Porto do Pecém, Rochelle, Gabriel, telespectador, agora essa manhã, a Receita Federal coibiu o tráfico de droga de 140 quilos de cocaína que estava saindo aqui no Porto do Mucuripe. Sim. Então, mais uma prova de que o tráfico, a porta de saída do tráfico de drogas hoje é o Estado de Ceará. E se o governo do Estado, junto com a Polícia Federal, não tomar uma atitude enérgica, nós vamos viver um caos cada vez pior. E que é no caso nos portos, né, onde mais acontece, né, que tem essa questão mesmo da chegada, da saída da droga, né. É mais pelos e aí a impunidade, portos. a pessoa desvia dinheiro público para pagar um acordo num processo que está sofrendo do erário público. Se ficar na impunidade, todo mundo se acha aquele que não tem o poder de usar o poder da caneta, que antigamente usava o poder do 38, do 38, agora da pistola automática .40. É isso que está acontecendo no Brasil. E a Polícia Federal, cadê, né? Nessa parte daqui do Porto, a questão mesmo das investigações. Pois tem é, que agir. Um grupo como o JBS. Ontem, né, o ministro do STF anulou uma multa de 10 bilhões do grupo JBS. Vamos já falar. E o grupo JBS, recentemente, há pouco mais de um mês, fez uma farra linda, maravilhosa, no estado da Argentina, em que vários ministros do STF participaram. Aí, quando é no mês seguinte, tem anulação de uma multa aplicada por todos os desvios do grupo JBS, que financiava e continua financiando diversas campanhas públicas fora nesse país. E a impunidade reinando. E nós vamos falar sobre isso agora, porque foi isso que aconteceu. O ministro Dias Toffoli, do STF, cancelou nesta quarta-feira, nessa véspera de fim de ano, uma multa bilionária de 10,3 bilhões de reais que a JIF dos irmãos Wesley e Joesley Batista aceitou pagar em acordo de leniência ao Ministério Público Federal após serem acusados de crime financeiro, lavagem de dinheiro e corrupção. Os irmãos chegaram a ser presos durante a Operação Lava Jato. Wesley chegou a deletar, na época, que houve pagamentos de propinas ao ex-governador do Ceará, senador Cid Gomes, e à campanha do ex-governador do estado, Camilo Santana, em 2014. A JIF Investimentos, grupo que controla a JBS, chegou a pagar uma indenização de mais de 543 milhões por danos e prejuízos causados após os irmãos confessarem seus crimes pelas delações à época da Operação Lava Jato. Para o ministro do STF, os diálogos evidenciaram uma atuação coordenada entre a Força-Tarefa e o ex-juiz Sérgio Moro na tentativa de incriminar o requerente mesmo antes de haver denúncias formuladas contra ele no âmbito das operações Integração e Piloto. Após a volta de Lula ao poder, os irmãos estão de volta para atuar e chegaram até a viajar na comitiva de Lula à China. De acordo com delação de Joesley Batista, na época, durante a delação premiada, o frigorífico JBS exercia forte influência no BNDES por meio de ex-ministros de governos petistas. É a triste realidade do Estado brasileiro. Um tribunal superior que está governando o país. Quem governa hoje o país é o STF. O STF, como eu digo, repito, está liquidando a justiça trabalhista, a justiça social, a justiça que faz um equilíbrio entre a força do proletariado e do empresariado, que equilibra as forças nesse país, está sendo liquidada. E como se não bastasse todos os avanços que a Lava Jato trouxe, o cara faz um acordo de devolver o dinheiro que desviou e agora o STF está anulando todas as penalidades em benefício desses grandes grupos corruptos nesse país. É de chorar e é de ter muita tristeza no nosso país. Eu espero que Deus traga uma luz ao povo brasileiro nas próximas eleições, agora começando agora em 2024, nas eleições municipais, e que possamos, num futuro próximo, mudar a realidade desse país e que não tenhamos políticos, que não tenhamos senadores e deputados federais tão submissos e tão encrencados com a justiça ao ponto de não terem coragem de combater essa criminalidade que está sendo praticada pelo próprio Poder Judiciário. A gente falou aqui na bancada ontem, até com o doutor Djalma, em relação a eles terem popularmente o rabo preso e por isso acabar aí não aprovando algumas leis, né? E no caso aí, essa questão da eleição, da população olhar a ficha, se a ficha suja, se a ficha limpa, porque o candidato tendo ficha limpa, ele não vai ter
o rabo preso. Ele só vai se vender só por dinheiro, mas não porque pode ser caçado, ou porque, né, não vai aceitar tantas ameaças, né, no caso, né, Luciano? Infelizmente, Rochelle, data máxima vem, eu tenho que discordar de novo com você. Nós tivemos na eleição passada aí, e na outra eleição também, todo mundo se vangloriando que nós tínhamos tido uma renovação ampla no Congresso Nacional. Sim. Renovação essa que era fajuta, eu sempre disse aqui na TV União. Por que era fajuta? Porque o deputado era novo, mas o deputado era filho do deputado tal, que era neto do deputado tal, que era bisneto do deputado tal. Não houve renovação alguma. Por quê? Porque os redutos eleitorais, principalmente aqui no Nordeste, são manipulados. E aí esse novo deputado já entra com o rabo preso do rabo já do pai dele, do avô dele. Então não houve renovação alguma. Mas para próximas eleições. Nós temos que dar educação, uma educação de qualidade ao nosso povo, para que esse povo tenha realmente o discernimento, a consciência limpa e tranquila de ter seu voto libertário. Porque enquanto não tivermos a educação plena, por felicidade, hoje a internet ajuda muito. Se não fosse a internet, a coisa ainda estaria muito pior. Ajudou a abrir os olhos a facilidade das informações, mesmo com pouca escolaridade, as pessoas estão se informando e estão sabendo das atrocidades como essa aí, de acordo no STF para anular as multas bilionárias em benefício dos grupos corruptos desse país. Então o povo tem que ter a consciência, tem que ter a educação para que possamos ter um país, num futuro breve, muito, mas muito melhor, porque nós recuamos bastante. Esse ano de 2023 tem sido um ano muito difícil. Felizmente a economia está um pouco estabilizada, mas nós poderíamos estar avançando muito mais. Mas não estamos avançando, por quê? Porque nós temos um governo capenga, que está sendo manobrado por todas as decisões do STF, e nós temos hoje um Congresso Nacional de cócaras para os mandatários desse STF. E o povo todo revoltado, sem poder estar fazendo nada, simplesmente nada, porque nós não podemos, de forma alguma, nos armar e ir para a rua para uma luta armada, de forma alguma. Nós temos que ter um Estado democrático de direito, e esse Estado democrático de direito tem que ser respeitado. Mas para que possamos ter um avanço no Estado democrático de direito, nós temos que ter políticos direitos, que realmente trabalhem em benefício do povo e não em benefício próprio, como está ocorrendo hoje na grande maioria do Congresso Nacional. Sem falar na gastança, né? Porque se gasta mais, aí tem que arrecadar mais, né? É uma consequência, né? O governo que aí está, o governo que aí está de plantão, né, criticava tanto o governo anterior, a primeira coisa que fez foi aumentar o número de ministérios e aumentar o cabide de empregos para albergar todos aqueles que estavam ali dizendo amém. E com a farra com o dinheiro público sempre é muito bom. Agora, do próprio bolso, não tem nenhum gastando nada. É só tirando da mãe pátria Brasil, que está sangrando e vai continuar sangrando cada vez mais. Que Deus nos proteja, que possamos ter um ano de 2024 um pouco melhor. E só para concluir esse bloco, tem como a gente explicar, falar um pouquinho sobre a ficha limpa aqui? Se realmente existe, a gente sabe que não existe, mas se existe realmente uma lei em relação a isso, de poder se candidatar só se for ficha limpa, porque até então eu acredito que era assim, né, que era para existir, né? Nós não temos um poder legislativo, um poder judicial eficiente, que o Ministério Público do Estado esteja fiscalizando essas nomeações do governo do Estado de Ceará, que também fez uma ampliação enorme dos cargos públicos, criou secretaria para representatividade no governo federal para poder albergar um deputado que não ganhou a eleição, para um cabide de emprego. Mas vamos falar agora sobre a ampliação das unidades de atendimento de saúde básica no estado do Ceará. Não tem recurso, mas para ampliar e desviar o dinheiro público e nomear pessoas que não tenham ficha limpa, isso daí nada está sendo feito no estado do Ceará e no Brasil afora. A gente recebeu denúncias aqui, mas eu não fui investigar, de muitas pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa, mas nem pisa lá, né? Nós temos essa questão também, que é que você falou de cabide de emprego, né? Então, a gente também tem que ver isso também em relação a essa gastança de tantos salários saindo do cofre público, quando, na verdade, não existe a pessoa fazendo ali a função, sem falar na parte técnica também, que é colocada de lado, né? Muitas vezes não é a pessoa não vai para aquele cargo porque tem conhecimento naquela área. Felizmente, né? Depois da Constituição de 88, todas as pessoas que entram para prestar o serviço público, que deve ser, sim, um serviço de boa qualidade, só ingressam no serviço público através de concurso público.
né? Felizmente também os concursos têm sido feitos com bastante lisura, principalmente quando é do Estado, quando é nacional, para a magistratura, são concursos totalmente, com total lisura, com capacidade das pessoas que têm ingressado nos concursos públicos, na magistratura, seja nas repartições públicas, tem sido realmente com muita capilaridade, com muita competência. Infelizmente, ainda existem muitas prefeituras do interior, aqui no estado do Ceará, do Nordeste, que ainda estão fazendo concursos fraudados. E isso tem sido feito um trabalho com o Ministério Público e sendo feita a anulação desses concursos. Agora, não podemos ser, de forma alguma, contra o servidor público. O servidor público é uma peça fundamental na engrenagem, na condução do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Agora, se um servidor A, B ou C não está atuando como manda o estatuto, aí o Ministério Público tem que entrar com ação e pedir a exoneração desse servidor. Mas aí, no caso, você está falando de pessoas que tentaram o concurso, estou falando de pessoas que estão lá como funcionário, nunca pisaram é um absurdo. lá. Cabide de emprego, cargos sendo criados, cargos de comissão sendo criados por as assembleias, pelas câmaras, pelas prefeituras, pelo governo do estado. Isso deveria estar sendo combatido com muita dureza, com muita propriedade pelo Ministério Público Estadual ou Federal, coibindo essa criação de cargos em comissão. Mas como nós temos aí nas câmaras legislativas, a grande maioria é totalmente submissa, esses cargos em comissões estão cada vez ampliando mais para albergar esses políticos que não ganham a sua eleição lá no dia do voto, e aí, no outro dia, vão dizer amém para o governante para poder ser nomeado nesses cabides de emprego. É isso que acontece. E muitas vezes nem pisa lá, né? Só recebe aqui no estado do Ceará, vários deputados estão nesse cabide de emprego, né? Não ganharam as eleições, foram criados esses cargos em comissões para poder albergar, porque tem um sistema nefasto, um sistema medíocre, em que acham que aquele deputado pela eleição, mas ainda tem um nicho de votos, que esses votos vão poder ajudar na eleição passada e nós não podemos perder esse apoio, aí criam os cargos e desviam o dinheiro público para dar o cabide de emprego a esses maus políticos. E haja dinheiro do contribuinte, né? A gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. Falando agora que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nessa segunda-feira da cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. Aprovado pelo Senado na semana passada com 65 votos favoráveis, Paulo Gonetti tomou posse como Procurador-Geral da República para mandato de 2 anos. Ele pode ser reconduzido 2 vezes, totalizando 6 anos no cargo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou da cerimônia. Gonetti, no discurso de posse, afirmou que o Ministério Público não busca palco nem holofotes. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados. Esse aí, Fernando, a fala aí do Paulo Gonetti. Olha, foi uma nomeação importante, uma pessoa competente, reconhecidamente. Eu espero que ele tenha realmente uma atuação técnica, uma atuação para realmente entrar com as ações necessárias, coibindo a maracutaia, o desvio de dinheiro público e fiscalizando realmente os políticos que estão ainda enraigados com esse crime, com essa corrupção. Nós, mesmo sendo técnicos, não podemos deixar de fazer um trabalho árduo e eficiente para combater o principal crime, que é o crime do colarinho branco. Não dizer que a Lava Jato, coibir só a Lava Jato, de forma alguma. A Lava Jato teve um avanço grande, obviamente teve vários erros. Temos que consertar esses erros e temos que continuar com um trabalho árduo, eficiente, para combater o crime da corrupção nesse país. E eu tenho muita esperança no novo procurador Paulo, porque realmente ele é uma pessoa reconhecidamente competente na área em que atua.
É isso, e o Tribunal de Contas da União vai auditar e fiscalizar os presentes recebidos pelo presidente Lula em seu primeiro mandato, em 2023. A AGU de Lula vai tentar anular uma decisão do TCU que exige auditoria e fiscalização dos presentes recebidos pelo presidente petista. O relator do caso é o ministro Augusto Nardes e o voto dele foi referendado pelos demais ministros do TCU na quarta-feira da semana passada. Nardes também é responsável pelo processo de fiscalização das joias e armas dadas de presente pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A AGU vai argumentar que esse tipo de auditoria deve ser feito após o mandato presidencial e não no primeiro ano de gestão. O valor total dos itens restituídos foi estimado em 2,258 milhões. É isso, né? A AGU... Olha, eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu acho que fizeram no governo passado, estão fazendo agora. A joia, o relógio, o Rolex, o sei o que for, saiu do dinheiro público brasileiro, saiu dos cofres do erário público do Brasil. Não é um presente. Não é um governo estrangeiro que está doando ao governante, plantão, representante da nação. Não existe desvio. Aí estão fazendo esse estardalhaço, a própria imprensa, nós estamos trazendo aqui, a imprensa nacional toda trazendo, repercutindo. Por quê? Porque tentaram pegar muito o presidente Bolsonaro por conta desses presentes. Não saiu do erário público, não saiu do nosso dinheiro, o dinheiro que tem que olhar para a saúde, tem que olhar para a educação. Agora ficam nessa lenga-lenga, nessa ladainha toda, e o dinheiro da corrupção continua do Brasil vazando. O STF continua tirando as multas aí que um grupo ia pagar 10 bilhões, num acordo que reconheceu que houve desvio de dinheiro público, aí agora é anulado. Acredito eu, posso estar errado, né? Mas meu sentimento é, se um presidente, seja o presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro, seja o próximo presidente, recebe um presente de uma nação estrangeira, esse presente está sendo doado para o governante de plantão e não saiu dos cofres públicos da nossa nação, e esse presente deve ficar com o presidente. Eu acho que o TCU tem tanta coisa para fiscalizar, tem, viu? Tem tanto dinheiro público sendo desviado nesse país, para se preocupar com uma joia, com um relógio que foi dado ao presidente da República ou por outra nação, e o dinheiro que está vazando aqui dos cofres públicos, o dinheiro que está por dentro da infraestrutura desse país. Eu estive agora recentemente, Rochelle, há uns 2 meses, no estado do Amapá, era um dos poucos estados que eu não conhecia. Hoje eu conheço, tenho um orgulho de dizer que conheço o meu país inteiro, conheço todos os estados da nação brasileira, mas eu fiquei muito triste com meus irmãos lá no Amapá e Macapá, enquanto lá não tem produção de nada, lá não se produz arroz com tantas terras. Né? Nos dias que eu estava em Macapá, estava faltando combustível, porque a balsa que vem lá do Pará, que traz o combustível, no dia que dá problema, falta combustível na cidade. Isso. Porque tem dinheiro para tudo nessa nação, não tem para investir num estado como esse, o estado do Ceará, o nosso estado, sendo aí cada dia pior pelo tráfico de drogas, não tem dinheiro para combater. Então vamos nos preocupar, TCU, TCE, com o dinheiro que está saindo dos cofres públicos, que poderia estar sendo investido em coisas sérias. E não é só aquele dinheiro que foi desviado, foi surrupiado, foi roubado, sei lá o que for, não. É porque muitas das obras são licitadas e são licitadas pelo preço de menor valor. Isso também é uma outra coisa muito errada nessa nação. Você vê uma obra recente inaugurada, toda capenga, tudo abandonado, tudo quebrado, os pisos todos danificados, porque foi feita uma licitação de menor valor, foi colocado o pior produto que podia existir, em vez de termos uma obra, como nós vemos nos países avançados, como os Estados Unidos, uma obra lá dura décadas. Aqui tem obra aqui que não dura horas. Eu, particularmente, já participei de inauguração de obras, no outro dia os equipamentos já estão todos danificados. Obviamente que o cidadão, né, muito danifica demais o patrimônio público. Sim. Tem uma revolta muito grande que em parte até é compreensível, mas na grande maioria é porque o produto é de péssima qualidade. Nós temos obras aqui sucateadas, fora o aquário que falamos aqui, está nas manchetes de todos os jornais de hoje. Cadê o cinturão das águas que o estado do estado do Ceará não conclui? Cadê os bilhões
que foram desviados com tatuzões e está esquecido. O Ministério Público, cadê a efetividade dessa fiscalização no erário público? Então nós temos que ter a preocupação com isso e acabar com essa história. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja qual for o presidente que for, o presente do governo estrangeiro tem que estar legalizado e licitado, é do governante, ponto final, acabar com essa besteira. Tem só que ter a questão mesmo da satisfação, né? E pronto, e ficar para a pessoa. O que pode ser feito é um presente pessoal, agora um presente histórico, um presente da nação que está doando, que é uma representatividade muito grande, aí obviamente, até por consciência, tem que ir para um acervo do governo federal em que retrate a nossa história. A nossa história tem que ser retratada. O brasileiro só ama o produto novo criado hoje. A gente vai para os países lá da Europa, os prédios mais antigos que existem em Lisboa são os prédios mais caros. Aqui não, se o prédio é velho não tem valor, porque nós não retratamos a nossa história. Nós não armazenamos a nossa história. Então, se o governante recebe uma relíquia de um país estrangeiro que retrata uma história daquele país e foi doada com muita dedicação e atenção ao governante brasileiro, isso tem que ir para o acervo público e retratar a nossa história. Diferentemente de presentes modernos, presentes pessoais, isso aí é balela, isso aí eu acho que o TCU, em vez de estar fiscalizando os grandes corruptos, está perdendo tempo de coibir esse tráfico de influência que existe nesse país. E só para concluir em relação ao que você estava falando, a produtos de qualidade, a gente tem aí o asfalto, que a gente vê que não tem qualidade, se você for nas periferias, a buraqueira que tem, e os semáforos, sempre que chove, queima. Que eu não entendo que semáforos são esses, que toda vez que dá uma neblininha, os semáforos queimam. E o trânsito, que já é um caos em Fortaleza, fica pior com os semáforos queimados, né? A falta de qualidade. Isso é uma triste realidade, não só de Fortaleza, mas, como eu disse, repito, conheço o Brasil inteiro, conheço todas as capitais, todos os estados do Brasil. Infelizmente, é uma realidade triste, não apenas de Fortaleza, mas de quase todo o Brasil. Nós temos ainda cidades que têm um asfalto, uma malha viária adequada. Brasília é um brinco, ali principalmente no projeto piloto. Temos outras cidades aí bem desenvolvidas. São Paulo realmente também tem um cuidado com a malha viária. O próprio Rio de Janeiro, um tráfego árduo, um tráfego de carros muito grande, mas nós temos um metrô do estado do Ceará. Cadê, né? Cadê o metrô do estado do Ceará? Nós temos uma estação, uma história aqui na Avenida Santos Dumont, com o Nunes Valente, tem uma estação ali que está há anos, a Avenida Santos Dumont fechada. Não escavaram 1 metro de subsolo para esse metrô chegar ali na estação da Santos Dumont, imagina na estação ali da Unifor. Quando é que nós vamos ter um serviço público de qualidade? O Metrofor já era para estar funcionando, nós já devíamos ter o Metrofor passando pelos os bairros de Fortaleza aqui, mas infelizmente o lenga-lenga é um só. Na gestão passada, quando o gestor do Metrofor saiu e publicou em algumas notas de jornais que estava deixando no cofre público, parece que era 30 e poucos milhões, deixando um superávit, saindo do cargo, deixando de o quê? Deixando uma história triste de abandono. Não é para deixar dinheiro no cofre público, não, quando o dinheiro está sendo bem aplicado. Para deixar trabalho, era para ele deixar a história, dizer, eu inaugurei a estação ali do Colégio Militar, eu inaugurei ali a estação da Avenida Santos Dumont, mas não, saiu publicando notinhas que estava deixando dinheiro no cofre público e as obras completamente abandonadas no Metrofor. É isso, só para concluir o nosso bloco, que o Gabriel vai já para o nosso momento de saúde, acredito que a construção de metrôs diminuiria aí bastante o trânsito de Fortaleza e ajudaria bastante o trabalhador, né, que sofre tanto com os ônibus lotados, principalmente nos horários de pico. Sem sombra de dúvida. Exatamente isso, e falando agora de saúde e bem-estar, você que procura emagrecer de forma saudável e natural, entre em contato com esse número que aparece aí na sua tela e peça seu Life Slim. Life Slim é um blend com 11 extratos totalmente naturais, então peça agora e emagreça de forma saudável com Life Slim. Gabriel, as considerações finais do Fernando Ferrer. Rochelle, Gabriel, telespectador, vários amigos aqui que me mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp, que nós temos um grupo aí dos nossos queridos telespectadores. Eu quero agradecer a TV União, na pessoa do seu diretor José Alberto Bardavil. Estamos de volta, paulatinamente, como eu disse,
Quinta-feira, o dia dele vai ficar sendo quinta-feira. Quero desejar aí um Feliz Natal, um Natal mesmo de fé, um Natal de esperança, um Natal de crença. Não aquele Natal de presentes, aquela festa que é importante congregar, e um Natal em que os nossos governantes respeitem a família brasileira. É isso. Muito obrigada, Fernando Ferrer. Gabriel? É isso aí. Só pedir para que você participe com a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um forte abraço e até amanhã. Eu vou mandar uns alôs aqui bem rapidinho para Valquíria Abreu, Genésio Jardim das Oliveiras, Valdo Mondubim e Francisco do Bom Jardim, que assiste todos os dias o Da Hora. Quero agradecer demais a sua audiência. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário para o nosso Sextou. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.